Louvado seja o nome do Senhor. É, é sempre um prazer, uma honra poder servi-lo e da parte de Deus poder trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Hoje é quarta-feira, são exatamente 21 horas e no dia de hoje nós queremos falar sobre comportamentos que destroem as famílias, baseado em Efésios 5, 22. Vamos ler versículos paralelos. Convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 22. Diz a palavra do Senhor. Mas antes de tudo, eu quero convidar-te, subscreva o nosso canal, partilhe essa palavra com pelo menos mais 7 pessoas ou 7 famílias, né? Tenho pela certeza que você tem um amigo casado, tem um amigo, uma amiga casada, tens pessoas que pensam em casar, pessoas que pensam em cuidar, né? Da sua... Quer ter uma família próspera, né? Uma família de sucesso. Pois a palavra de Deus diz que sede vigilantes, permanecei firme na fé e portai-vos valorosamente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Se Paulo a falar em 1 Coríntios 16, versículo de número 13. Curte, comenta, compartilha, convida pelo menos 7 famílias, né? 7 pessoas. Essas 7 pessoas mandam para as outras 7 pessoas. E assim vamos conseguir alcançar o maior número de famílias possíveis. Subscreva o canal se você ainda não é inscrito, mete like no vídeo e comenta para que o YouTube entenda que isso é um conteúdo importante ou relevante e assim poderá levar para nos poder abençoar outras famílias. Então, sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. A partir do versículo 22 vamos saltar vamos ler de forma paralela e vamos começar do versículo 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Vamos saltar para o versículo para o versículo 28, que diz: assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odeia o próprio corpo ou a própria carne, em algumas traduções. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Acredito que ao longo da mensagem nós vamos pegar também algumas coisas que está escrito no versículo 6, porque essa é a nossa base do dia de quarta-feira, que é o dia da família. Efésios 5, 22 a 25, a 29, a 30,
a 33 e Efésios 6, de 1 ao versículo de número 4. Mas, como eu disse na minha introdução, no dia de hoje nós queremos falar sobre, aleluia, nós vamos falar sobre comportamentos que destroem os lares. Aqui nós vimos comportamentos que abençoam os lares. Mas com base nessa palavra nós queremos mostrar o outro lado da moeda. Porque do mesmo jeito que existem casais que até hoje que vivem 50, 30, 60 anos, os que vivem até que a morte os separe, também existem casais que vivem apenas 30 dias. 30 dias, 60 dias, 2 meses, 3 meses e por aí vai. Mas com base nessa palavra eu quero dizer o seguinte: existem N comportamentos, mas acredito que por causa do tempo aqui irei apresentar pelo menos 4 ou 5, acredito que é isso. Entre 3 a 5 ou 7. Vai depender à medida que nós iremos falar nesse tempo de orientação. E dizia eu que Deus deu a recomendação que a mulher seja submissa ao homem. Em outras palavras, Ele está dizendo, a mulher deve andar debaixo da visão do homem. E também estamos a falar também ao homem que homem amem as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Mulheres se submetam à visão do homem, do mesmo jeito que vocês fazem a obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui que destrói os casamentos, é a infidelidade. Isso eu vou desmistificar em vários pontos. Por que a infidelidade? Por que a infidelidade destrói o casamento? Primeiramente, como nós vimos aqui nos versículos mais abaixo, ninguém vai cuidar mal do próprio corpo. Ninguém cuida mal, ninguém negligencia o próprio corpo. Mas pelo contrário, as pessoas têm a tendência de cuidar muito bem do corpo. Então, a infidelidade significa não faça ao outro aquilo que não quisesses que alguém te fizesse. Dizia eu na semana passada, enquanto eu exercitava ministrar e pregar a palavra de Deus sozinho, Deus me disse assim, muitos casamentos estão a ser alimentados por fogos estranhos. O que é isso, fogo estranho? Fogo estranho são comportamentos, são hábitos, são coisas que os casais hoje em dia fazem, que ao invés de beneficiar o casal em si, está a beneficiar mais um lado do que o outro. E quando nós falamos de infidelidade, né, a infidelidade no casamento, nós estamos a falar infidelidade na comunicação, se alinhar, por isso que eu disse, vou desmistificar isso em várias partes, alinhar a infidelidade na comunicação. O que é isso? Infidelidade na comunicação significa esconder informações a seu cônjuge. Infidelidade na comunicação é o primeiro passo, o alinhar. Segundo, infidelidade nas finanças. São aqueles homens ou mulheres que o parceiro não sabe quanto o parceiro não sabe quanto é que ele ganha ou quanto ela ganha, caso ambos trabalham, sejam pessoas que trabalham. O terceiro passo de infidelidade é infidelidade com os filhos. Infidelidade com os filhos. Como assim, pregador, infidelidade com os filhos? Fidelidade com os filhos, estamos a falar homens e mulheres que preferem mais
se preocupa mais com os filhos do vizinho, os filhos da vizinha, os filhos do amigo, da amiga, os filhos do irmão, os filhos da irmã, os sobrinhos, de um modo geral, do que os próprios filhos. Em África há uma frase que as pessoas usam muito e eu sou totalmente contra essa frase que dizem que nós nunca sabemos se é mesmo nosso filho. Por isso é que muitas gerações sofreram, ou muitos filhos sofreram, porque os pais não consideravam os filhos como filho. Eles consideravam filho porque estavam na mesma casa. Mas a minha questão com base nisso é: se você fez sexo com tua esposa, você dormiu com sua esposa, ela engravidou, teve um filho, qual é a dúvida do que o filho não é teu? Eu tenho dito assim, né? Tenho aprendido assim: quem duvida é porque ele faz. Quando nós falamos aqui de fidelidade também, estamos a falar de infidelidade marital. A infidelidade marital é quando você já é casado, mas ainda és alguém adúltero. Aleluia. Você é alguém casado, mas ao mesmo tempo és alguém adúltero. Dizia apóstolo Paulo: quando eu era menino, pensava nas coisas de menino. Como diz o meu pai espiritual, traição, adultério, isso são coisas de meninos. São coisas de menino. Uma vez que você casa, você tem que tomar a decisão de que você vive para esse homem, você vive para essa mulher, e vocês vivem para os vossos filhos, e não para os vossos sobrinhos, não para os vossos pessoas que não fazem parte. Não estou a dizer que você vai deixar de ajudar os teus sobrinhos, vai ter que deixar de ajudar os teus familiares, mas Deus está aqui a te falar. Deus está a falar com base nessa palavra. É que você deve priorizar o seu lar. O seu lar é a tua prioridade, e não o seu pai ou a sua mãe. O seu lar é a tua prioridade. Depois do teu lar é que vem outras pessoas. Dizia o pastor Josué Gonçalves: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Com isso eu quero dizer o seguinte: se a tua comunicação com a tua esposa ou com os teus filhos não é saudável, se as finanças do teu emprego, você que é trabalhador, você que é empresário, se o dinheiro dos teus rendimentos mensais não estão aí para a tua família, você também está a destruir a sua família. Ponto C, quando você é infiel com os teus filhos, quando você não cuida dos teus filhos como filhos, cuida eles como simplesmente pessoas que estão ali na sua casa, Deus também irá te castigar mais lá para frente. Tua família irá ter sérios problemas. Vai chegar uma fase em que os teus filhos não vão querer saber de você e você vai sentir-se sozinho, não porque os teus filhos não te gostam, mas é porque você não semeou o suficiente na vida dos teus filhos. Eu vejo muitos pais às vezes dizendo que vocês me deixaram sozinho. Não que eles te deixaram sozinho, é que eles já se sentem sozinhos desde que eram criança. E se você não perceber que hoje, no dia de hoje, é o dia de recomeçar no relacionamento com os teus filhos, você parar de perceber, de entender que não são os teus filhos que devem vir a você, mas é você que tem que ir aos seus filhos reconquistar a confiança dos teus filhos, você vai entender que Abacuque falou que nos últimos tempos os corações dos pais irão se converter aos filhos. Então você precisa perceber que você tem sido infiel com os teus filhos. Você está a culpar os teus filhos por algo que eles não são culpados, que o culpado é você como pai, o culpado é você como mãe. Você que não construiu um relacionamento profundo com eles à medida que eles crescessem. Por isso é que você não está conseguindo ter um contato com eles. Isso é o mesmo que acontece com Deus. Quando nós estamos infiéis com Deus, em desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, chega uma fase que nós vamos sentir que Deus nos abandona, mas Deus não nos abandona. Mas somos nós que nos desafastamos do coração de Deus. E é isso que Deus vem nos chamar no dia de hoje. Lembrando, primeiro ponto que destrói uma família é a infidelidade. Infidelidade na comunicação, infidelidade nas finanças, infidelidade com os filhos, infidelidade com a esposa. E ainda que na infidelidade com a comunicação, nós estamos a falar de pais jovens, e não só que lá fora de casa com os amigos ele é muito alegre, é muito sorridente,
ele fica muito feliz e sei lá, você fala, não, fulano, por que o fulano sorri mais com os outros, mas eu que sou filho dele, eu que sou esposa dele, não sorri comigo, está sempre com o cara trancada comigo. Querido, teu casamento, quem cuida é você, não é Deus. Ou seja, Deus é o pilar do casamento. Mas há coisas que você precisa tomar decisão, não é Deus que vai tomar decisão por ti. Por exemplo, no caso das mulheres, há mulheres que não cuidam bem dos maridos, esperam que os maridos amem a eles. Eu posso dizer, eu posso te garantir, se você não cuidar bem do teu marido, o amor do teu marido não vai recair sobre você. Tem um versículo, acredito que é em Provérbios, que diz o seguinte, que a mulher que cuida bem do marido, o coração do marido recai sobre ele. Ou seja, quando nós estamos a falar de você conquistar o amor do seu marido, estamos a falar de você deleitar, conquistar, se submeter na visão do teu marido para que ele possa te amar do jeito que você quer. Segundo ponto que destrói uma família é não reconhecer os nossos erros. Aponta aí, não reconhecer os seus erros. Eu tenho presenciado muitas mulheres, muitos maridos, eu noto isso muito quando converso com muitas pessoas casadas, né? Casadas, eles dizem, não, o meu marido, ele não presta atenção. O meu marido, ele já não me olha mais como antigamente. Meu marido parou de me respeitar. Mas a minha questão é, se o teu marido chegou num ponto em que ele não está a te respeitar, a resposta clara e definitiva é que durante um bom período você desrespeitou o seu marido. Amém? Não vamos se mentir, não vamos aqui falar, tapar o sol com a peneira, que você fizeste o teu melhor, nunca não sei o quê. Algumas mulheres nunca traíram, mas as suas bocas falaram palavras aos seus maridos que fez ele perder aquele amor, percebes? Aquele amor. Quando nós falamos de reconhecer os nossos erros, aponta aí a linha A, nós estamos a falar de reconhecer os nossos erros no termos de palavras. Nós lemos aqui no versículo de número, deixa eu só ver aqui, procurar aqui rapidamente, acredito que é o versículo 25 ou 26, que diz, para que a santificasse, tendo-a purificando com a lavagem de águas pela palavra. Nós estamos a falar o seguinte, esse contexto está ligado mais para o homem, que diz que o homem precisa saber liderar a mulher e enchê-la com a palavra de Deus. Mas nós estamos a falar também aqui, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, depois se você puder pesquisar no Google, Provérbios tem um versículo que diz o seguinte, que mais vale ficar com uma mulher, mais vale ficar solteiro no deserto do que estar em uma casa com uma mulher rixosa. Isso estamos a falar que hoje em dia há mulheres que não têm controle das palavras, elas pensam que tudo é para falar. E se ele me irritou, tem que me ouvir. Eles percebem mal o contexto corrigir e o contexto reagir. Aleluia. Você como mulher precisa entender o contexto corrigir e o contexto reagir. Isso é válido para os dois. Porque tem também homens que não têm papa na língua. Ele tudo quer falar, qualquer momento quer falar. Tudo que ele pensa quer falar. Não é por falta de sensibilidade. É sabedoria. Dizia o Tiago Brunet. Nem tudo é para falar, não é por falta de sensibilidade, por falta de sinceridade. Mas é sabedoria, porque você pode falar algo em um momento, em uma circunstância momentânea, você pode falar algo que pode custar todo o teu casamento. Então, a palavra de orientação hoje é, querido, minha querida, cuidado com as tuas palavras. Reconheça, faça um mapeamento do que você tem falado para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, que fizeram ele hoje, no dia de hoje, se comportarem do jeito que ele se comporta, porque não vamos se mentir. Você pode colocar comida em casa, pode colocar comida na mesa, pode pagar todos os estudos dos seus filhos, mas se você não desenvolve um relacionamento pessoal com eles,
se você não tem cuidado com as palavras que você libera para ele, porque diz a palavra de Deus que os pais são autoridade sobre os filhos. E toda a palavra que um pai libera para os filhos vai servir de bênção, como também vai servir de maldição. E aqui, como estamos a falar, reconhecer os seus erros em termos de palavra, que alinhar, estamos a falar que a partir de hoje, toma cuidado às palavras que você libera para os seus filhos. Você já viveu por muitas dificuldades, mas não permita que os teus filhos passem pelas mesmas dificuldades que você. Como é que os nossos filhos passam ou repetem os mesmos erros, as mesmas dificuldades que nós passamos? Quando nós falamos que ele é burro, quando nós falamos que ele não é inteligente, quando nós falamos que ele vai sofrer, quando nós falamos que ele não merece, quando nós falamos quando ele precisa de nós para estar na escola ou numa determinada atividade e nós não aparecemos, quando ele precisa de nós para fazer a tarefa e nós não estamos presentes, isso vai criando traumas na cabeça dos filhos. E os filhos chegam a uma fase que eles deixam de depender de vocês, porque eles sabem que falando para você ou não, você não vai se fazer presente. Falando para você ou não, você não vai vir para ajudar. Falando para você ou não, muitas das vezes você não vai resolver do jeito que eles gostariam de ser resolvido. E lembrando aqui também que cada filho tem a sua dinâmica de ser respondido. Cada filho tem a sua dinâmica de ser cuidado. Cada filho tem a sua dinâmica de ser interpelado. E com base nisso, você precisa entender que nenhum dos teus filhos você vai ter que tratar do mesmo modo. Cada filho tem um modo exclusivo de ser tratado. Segundo ponto, a linha B do segundo ponto. Por que muitos casamentos tragam? Porque eles não conseguem reconhecer os seus erros. Primeiro, pelas palavras. E segundo, pelas atitudes. Tem-se dito assim: uma palavra pode até conquistar um coração, mas uma atitude pode arrastar multidões. Aleluia. Muitos pais hoje em dia não reconhecem que muitos maridos, muitas mulheres e os pais, de modo geral, não reconhecem certos erros, certas atitudes que eles tiveram com os filhos durante a infância. Muitos filhos hoje estão a viver um trauma grave, estão a viver muito trauma na vida. Por quê? Porque durante a infância o pai foi tendo certas atitudes que para ele pareceu ser boa, porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que meter comida na mesa, porque há pais que dizem: eu já meto comida na mesa, querem mais quê? A resposta é atenção, tempo de qualidade e conversação. Aí vamos voltar no primeiro ponto, a infidelidade na comunicação. Vamos para o terceiro ponto. Por que muitos casamentos tragam? Porque os filhos não honram os pais. Ou seja, esse é o último ponto, esse é o quarto ponto. O terceiro ponto é porque não têm o hábito de orar juntos. Não há oração conjunta, oração em família. Aleluia. Não honram a família. A falta de oração na família. O que é isso? Vou ser breve nesses últimos 3 pontos que faltam. Quando nós falamos de orientação na família, né? Quando estamos a falar de a falta de oração na família, nós estamos a falar que a nossa família ou o nosso barco está a ser dirigido sem Jesus. Estamos a falar que a nossa família, ela depende de carro e de cavalo. Ela depende de amuletos, porque hoje em dia há muitas famílias que ele acha por ter muito dinheiro, então não precisa ir à igreja. Ele acha por ter muito dinheiro, por ser bem sucedido financeiramente, não precisa orar pela família, não precisam orar pelos filhos. Há famílias que estão a ser destruídas em todos os âmbitos. Por quê? Porque o marido e a mulher não conseguem sentar os dois para orar pelos filhos.
para orar pela proteção da casa, para orar para que haja saúde na família, para que haja saúde nos filhos, para que haja saúde em todas as áreas da vida. Eles não oram para que não tenham o culto domiciliar. Sabias que o culto domiciliar é a única maneira de eliminar todo tipo de maldição hereditária que as pessoas tentam colocar? Todo espírito de inveja pode ser eliminado com um culto matinal, com um culto, caseiro. Toda uma maldição hereditária pode ser eliminada desde o momento. Pode ser eliminada desde o momento que vocês diariamente, semanalmente, diariamente ou uma vez por semana tirem tempo para vocês cultuarem em conjunto. Por quê? Isso faz com que vocês estejam conectados e chamem a presença de Yahweh dentro da vossa casa. E com base nisso, a oração de toda a família vai ter mais poder, vai ter mais impacto, vai mudar a vida. Quero dar aqui um testemunho rápido sobre algo que aconteceu ao meu pai espiritual, né? Que houve uma fase da vida dele em que as pessoas chegaram a envenenar a vida dele, né? Mas há uma coisa que quando isso foi testemunhado, que tocou muito meu coração, quando eles disseram que a família orou e ele recuperou. Por quê? Uma das coisas que resolve muitos problemas que muitas famílias estão a viver, certas doenças sem causas, é porque a família não ora para que Deus possa ser manifestado na família. Desde o momento que você pede a presença de Deus para cuidar dos teus filhos, para cuidar dos pais, desde o momento que nós oramos uns pelos outros, Deus irá operar. Deus sempre vai operar. Deus sempre vai operar. E o outro ponto que eu quero mencionar aqui, que é o penúltimo ponto, é a falta de respeito na família. E quando eu falo de falta de respeito, não falo só nós estamos a falar só de pai para mãe e de mãe para pai. Nós estamos a falar também de pais para filhos e de filhos para pais. Se nós formos para o capítulo 6 de Provérbios, o versículo 1 até o versículo 4, nós vamos encontrar Deus a dizer o seguinte: filhos, honram os vossos pais, e pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. E aqui nós vamos colocar aquilo que eu falei anteriormente, os outros pontos. Porquê que muitos filhos depois se separam dos pais e não se preocupam com os pais, não querem cuidar dos pais? Porque os pais provocaram a ira dos filhos. Nós estamos a falar que nós não podemos corrigir os filhos como deve ser, porque até, inclusive, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, deixa eu só confirmar aqui, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, deixa eu só procurar aqui, Provérbios 29:15, que a vara tira a loucura da criança. Então, enquanto a criança for criança, se for necessário ela apanhar, ela tem que apanhar, porque isso é um princípio de Deus. Porque a vara vai tirar aquela loucura da criança. Mas também estamos a falar que, se você não respeita o seu filho, a privacidade do seu filho, ele jamais irá respeitar a tua privacidade, percebes? Então, e quando nós falamos também de respeitar a privacidade de ambos, nós estamos a falar também em respeitar a nossa esposa. A nossa esposa merece ser honrada. Nossa esposa merece ser bem cuidada. Os nossos filhos também merecem ser honrados e ser bem cuidados. Eles merecem de estudo de qualidade, merecem de coisas de qualidade, não coisas mesquinhas. E vou voltar a repetir. A falta de respeito é fruto da infidelidade e é fruto também da falta de reconhecimento e também é fruto da falta de oração. Porque quando nós oramos, nós entendemos da palavra de Deus que nós precisamos, nós como homens somos os líderes, os mantenedores da casa, e a mulher deve respeitar nós e ela é a estabelecedora do lar. Por isso que a palavra fala lá acredito que é Provérbios 31, que diz que a mulher sábia edifica o próprio lar, mas a mulher tola derruba com as próprias mãos. E a palavra de Deus também fala que ao homem Deus deu a responsabilidade de liderar
governar, administrar, cuidar, e também Deus deu a responsabilidade ao homem de instruir a esposa para que ela possa se apresentar santa, pura e sem ruga, sem mácula. E isso tudo é base do respeito. Está na base do respeito. E o outro, não menos importante, que é o nosso último ponto, é a solidariedade. Você quando respeita a tua esposa, você quando é fiel à tua família, você quando é fiel ao teu marido, você quando é fiel à tua esposa, primeira coisa é que você vai se interessar pelos interesses do teu cônjuge. Você vai se interessar pelos interesses dos seus filhos. Você vai se interessar pelos interesses de todos aqueles que fazem parte da sua família. E é sobre isso que é a solidariedade. A solidariedade é você entender que o teu filho precisa de material escolar e você dá sem reclamar. A solidariedade é você entender que a tua esposa precisa de um bom make-up, precisa de se cuidar, de uma boa roupa, você precisa dar dinheiro para ela, para que ela possa fazer isso. Porque se era a responsabilidade do pai dela antes de vocês casarem, mas desde o momento que vocês casam, é tua obrigação como marido é manter essa mulher bem apresentada. É isso que nós vemos aqui em Provérbios, em Efésios, no versículo número 25, que diz que para que a santificasse-a, ou seja, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas porém santa e sem defeito. Perceba, a orientação é a solidariedade da maneira que você quer ser bem, da maneira que se você é marido, quer ser respeitado, você precisa amar a sua esposa. E qual é a base do amor? A base do amor é dar. Quando nós estamos a falar dar, nós estamos a falar dar tempo de qualidade, dar atenção, dar presentes, dar elogios, dar um passeio, dar uma saída para o restaurante, dar alguma coisa que vai fazer ela sentir-se que o meu marido me ama de tal maneira que eu não posso desonrar ele. É sobre isso que nós estamos a falar. E para nós fechar, eu quero dizer o seguinte. Mulheres, amem os vossos maridos e se submetam a ele como vocês se submetem a Deus. E maridos, amem as vossas esposas do mesmo jeito que Cristo ama a igreja e por ele se entregou. Então, quando nós falamos também de solidariedade, nós estamos a falar de entrega total à sua família. Como estamos a falar aqui de entregar o marido, se doar e amar as esposas, eu também quero acrescentar que a Bíblia não fala, mas eu quero acrescentar aqui ambos deitos, baseado nesse versículo, né? Pais, amem os vossos filhos como Cristo ama a igreja. Respeitem os vossos filhos como Cristo ama, como do mesmo jeito que vocês se submetem à palavra de Deus, porque os filhos são a herança do Senhor. E se você não cuidar dos filhos com base à palavra de Deus, mostrar-lhes os caminhos de Deus, amanhã Deus, quando vocês podem até ser cristãos, né? Mas quando vocês irem para o céu, Deus irá vos cobrar, porque Deus predestinou um determinado destino para os seus filhos. Mas por causa dos vossos maus comportamentos como pais, vocês desvirtualizaram aquilo que Deus planejou ou colocou na vida do teu filho. Então, eu posso dizer, quero terminar dizendo assim: filhos, honra vossos pais, mas a honra dos filhos pais depende de vocês como pais. Vocês precisam passar bem a palavra, precisam passar bem essa visão que está escrito aqui, que nós aprendemos hoje. Hoje a mensagem foi um pouquinho longa, mas isso não nos impede de orar pelo menos uns 20 minutos, pedindo para que esses princípios, isso que nós aprendemos aqui, não fique de parte. Então, para resumir, eu quero dizer, vamos dar um checkmate. Por que as famílias se destroem? Primeiro, pela infidelidade. Que tipo de infidelidade? Infidelidade na comunicação, não há comunicação clara. E infidelidade nas finanças, o marido esconde coisas da mulher em termos financeiros. Infidelidade nos filhos, quando os filhos
quando os pais não cuidam dos filhos como devem ser. Infidelidade marital, quando mesmo casado nós temos ainda uma segunda mulher, uma terceira mulher, temos a concubina. Segundo ponto, por que os lares estragam? Os lares estragam por causa da falta de reconhecimento por parte de cada elemento da família, seja para o pai, seja para a mãe, seja para o filho. Isso em termos de quê? Em termos de palavras e também em termos de atitudes. Terceiro ponto, por que as famílias se destroem? Porque elas não entenderam que a oração, porque eles não oram em família. E quando nós não oramos em família, nós abrimos brecha para o pecado, para as coisas que nós não queremos. Quarto ponto, por que as famílias se destroem? As famílias se destroem por causa da falta de respeito dentro do lar. Por que as famílias se destroem? Porque as famílias se destroem pela falta de solidariedade dentro do lar. A minha oração é que essa palavra possa ficar bem patente no teu coração. Hoje só selecionamos 5 e nós acreditamos que existem muitas outras que, se Deus quiser, iremos falar na próxima semana, porque nós queremos nos aprofundar muito mesmo quando nós falamos da família. Nós queremos nos aprofundar muito nos pilares da família. Essa é a orientação que Deus deu para mim. Nos aprofundamos muito nos pilares da família, baseado em Efésios 5, 22 a 29 e Efésios 5, 6, do versículo 2 ao versículo do versículo 1 ao versículo de número 4. Então vamos orar. Eu te convido a orar, pedir pela presença de Deus na tua família, pedir para que Deus se faça ser praticante dessa palavra, aleluia. E diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa orientação maravilhosa. Em 2024, a minha família vai viver o que o Senhor estabeleceu em Efésios 5, 22 a 35. Nós vamos viver também o que o Senhor estabeleceu em Efésios 6, versículo do número 1 a versículo do número 6, 4. Deus, que a minha família seja uma família que te honra. Deus, que a minha família seja uma família que anda segundo os teus princípios e preceitos. Que a minha família seja uma família que deixa para lá as próprias coisas para fazer primeiramente as coisas de Deus. Que a minha família seja uma família que minha família seja uma família que não é infiel na comunicação. Declara que a minha família não vai ser uma família que é infiel nas finanças. A minha família não vai ser uma família infiel, que é infiel com os filhos. Muito menos a minha família vai ser infiel com um cônjuge. Eu não serei marido infiel com um cônjuge, nem a minha esposa, nem eu como esposa serei infiel ao meu marido. E estamos a declarar também que nós não seremos infiéis aos nossos filhos, de tal maneira que nós possamos dirigi-los, Pai, assim como diz a palavra do Senhor, Deus. Ensina o filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dos seus caminhos. E com base nisso nós queremos dizer, Pai, nos dê a sabedoria e discernimento para que nós possamos cuidar dos nossos filhos como deve ser. Pai, nos ensina a amar, Deus, assim como o Senhor amou ao mundo todo, que por amor ao mundo, à humanidade, o Senhor deu, Pai. O Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no contexto da família nós estamos a dizer, Pai, nos ensina a amar de tal maneira, Pai, que nós possamos dar tempo de qualidade às nossas esposas, possamos dar tempo de qualidade aos nossos filhos, possamos dar tempo de qualidade, Deus, aos nossos pais, possamos dar tempo de qualidade, Deus, a todos aqueles que nos fazem sentir-se família, Deus. Porque muitos aqui, Pai, são órfãos. Muitos aqui são órfãos de pai e mãe, outros são órfãos de pai e não de mãe. Mas, Pai, permita que enquanto, Pai, nós tivemos alguém da família, Pai, que nós vemos como pai, muitos daqui estão a viver com o avô, muitos aqui estão a viver com os tios, muitos aqui estão a viver com as tias, Pai. Mas isso não é impedimento para nós entendemos, Pai, que os teus princípios e preceitos, eles precisam estar regidos dentro de 4 paredes, Pai. Então, dentro dessa palavra, Pai, nós também pedimos, Pai, orienta os nossos passos, orienta as nossas vidas de tal maneira, Pai, que nós possamos viver de acordo aos teus princípios e preceitos, Deus. E nesses poucos minutos, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou na tua palavra, nos ensina, Pai, a ser maridos, Pai, que Deus nos ensina a ser maridos, maridos que sabem reconhecer os seus erros,
Mulheres que sabem reconhecer os seus erros, Pai. Em termos de palavras, Pai, muitas das vezes, Pai, pela flor do momento, pelo calor do momento, Pai, nós falamos coisas que depois nos arrependemos, Pai. Faça-nos reconhecer os nossos erros, faça-nos reconhecer as nossas debilidades, faça-nos reconhecer, Deus, que nós erramos, que nós falamos, faça-nos reconhecer, Pai, que nós precisamos da Tua orientação para que nós possamos ter uma família saudável, porque famílias saudáveis significa sociedade saudável, sociedade curada. Família curada significa sociedade curada, Pai. Nós queremos viver esses princípios e os Teus preceitos nas nossas vidas, Pai. Sendo pais que são fiéis, Pai, na comunicação. Sendo pais que são fiéis, Pai, com o cônjuge. Sendo pais que são fiéis nas finanças. Sendo pais que são fiéis com os filhos, Pai. Sendo pais, Senhor, que reconhecem os seus erros quando eles falam palavras que não deviam, pedem desculpa aos filhos e também o mesmo vai acontecer. Isso significa que eles, ao fazer isso, estão a passar para os filhos uma visão que nós precisamos também respeitar aos nossos filhos, reconhecer que não são os filhos que erram, mas também nós como pais também erramos, Pai. Nós oramos também pedindo para que o Senhor venha dirigir, Deus, aleluia, a vida, Pai, desses filhos de tal maneira que eles possam também entender que muitas das vezes nós erramos, mas os nossos pais, eles têm tentado dar o melhor que eles podem. Eles estão a dar aquilo que eles aprenderam, Pai. Mas também, Pai, isso não pode ser desculpa, Pai, para nós como pais, viver errando, viver pensando que são nossos filhos quem devem, que são nossos filhos que nos devem respeito, que são nossos filhos que devem nos respeitar, porque diz a Tua palavra aqui, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, Pai. Nos ensina a ser pais que honram os filhos, Pai que cuida dos filhos, Pai que sabe lidar com os filhos, Pai que sabe cuidar dos filhos, Pai que acima de tudo eles deixam de lado o orgulho, a soberba, para ter a humildade de reconhecer que os nossos filhos, eles também merecem respeito. Pai, com base nisso também eu estou a pedir, Deus, no nome de Jesus, Senhor, nos ensina a Te chamar, Deus, a Te chamar, Pai, todos os dias, Pai, ou pelo menos uma vez por semana, Deus, que tenhamos pelo menos, ou seja, por mês, Deus, que tenhamos pelo menos 3 dias de jejum em família, que pelo menos semanalmente tenhamos de 1 a 2 horas em família, onde nós vamos não só partilhar a palavra de Deus, mas também vamos procurar nos conhecer, vamos procurar saber das fragilidades dos outros, vamos procurar saber das debilidades dos outros, vamos procurar saber o que o outro sente, vamos procurar saber, conhecer, Pai, uns aos outros, Pai, porque é isso que faz com que as sociedades, com que as famílias se respeitem, é isso que faz com que as famílias vivam um propósito, Pai, um propósito que está pautado e solidificado em Ti, Deus. E no nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Pai, a cada pai, a cada mãe que está aqui nesse lugar, Deus, coloque nele o Espírito, Pai, de voltar a cultuar todos os dias, de voltar a cultuar, de voltar aos cultos familiares, aos cultos familiares, de tal maneira, Deus, que nós possamos acordar Jesus no nosso barco. Voltar a acordar Jesus no nosso barco para que Ele possa acalmar todas as tempestades, Pai. Todas as falácias, Pai. A oração também nos ajuda, nos inibe, Pai, de palavras de que vêm de pessoas de fora, de invejas, de mal-olhados, Pai. De tudo aquilo, Pai, que os inimigos têm tentado colocar por intermédio de pessoas, por intermédio de outras pessoas, Pai. Pai, blinda a nossa família, blinda o nosso coração, blinda tudo aquilo que nós somos, Pai, para a honra e glória do Teu maravilhoso nome. E 4º ponto, Pai, nós estamos a orar, Pai, para que haja respeito mútuo, para que haja amor verdadeiro e sincero, Pai, entre pais e filhos e pais, entre cônjuges, Pai, entre marido e mulher, entre mulher e marido, Pai. Permita, Pai, que haja aqui uma unidade, Pai, onde o amor e a submissão, Pai, possam andar junto, onde a cumplicidade, Pai, possam andar junto, onde o marido sendo cabeça, a mulher o pescoço, possam andar junto, porque nós aprendemos que se o pescoço estiver duro, Pai, a cabeça não poderá girar, a cabeça não poderá olhar para um lugar. Então, como diz a Tua palavra aqui, o homem é a cabeça da mulher. Deus, então nos faça entender, Pai, qual é o nosso papel dentro do lar. Eu, como pai, eu tenho que gerar tudo aquilo, tenho que garantir provisão, tenho que garantir amor, tenho que garantir
é respeito, tenho que garantir princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E eu, como mulher, tenho que ser auxiliadora, tenho que andar debaixo da visão do marido, tenho que construir e edificar o lar, ser uma mulher sábia, não uma mulher tola que destrói o próprio lar com palavras, que destrói o próprio lar com mais atitudes. Tem-se dito, Pai, que muitas das vezes, em muitos lares, os familiares não chegam por causa do mau comportamento da esposa. Por causa do mau nós temos visto familiares que têm deixado de falar porque a mulher, porque a cunhada tem uma boca esquadra, como se diz aí no ditado popular, porque a mulher tem uma boca que é maior que o seu corpo, que é maior que sua altura. Isso tem gerado conflitos dentro do lar, tem gerado conflito entre os sogros, entre os cunhados e por aí vai. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, coloque, Pai, palavra de sabedoria sobre a vida da minha irmã. Coloque palavra de sabedoria sobre a vida do meu irmão. Coloque palavra de sabedoria, Pai, sobre a vida dos meus sobrinhos, Pai, dos meus filhos, Pai. Aleluia, Pai. Eu também, enquanto aqui, Pai, Deus, eu já sei que Deus, a qualquer momento, Deus, ou seja, Deus, eu também, como marido, Pai, me ajuda a ser um marido que ama a minha esposa, que dá para ela tempo de qualidade, que dá a ela presente, que dá a ela coisas que ela precisa e vai fazê-la sentir-se amada. Pai, me ajuda, Pai, a ser um pai, aleluia, que cuida dos filhos, Pai, que dá tempo de qualidade nos filhos, que deixa de lado o trabalho para dedicar tempo de qualidade à família, porque nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Deus, eu posso ser um multimilionário, eu posso ser o maior evangelista do mundo, eu posso ser o maior pregador de todo o mundo, eu posso ser a pessoa que mais ora no mundo, Pai, mas se eu não tiver amor pela minha família, amor pelas pessoas, amor pelos meus familiares, Pai, para nada presta aquilo que nós fazemos, porque diz a palavra lá em 1 de Coríntios 15, que eu posso até falar a língua dos anjos, eu posso ter toda a sabedoria do mundo, eu posso ter todas as riquezas do mundo, mas se em mim faltar amor, Pai, para nada presta, aleluia. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tudo que eu te peço, Pai, me ensina a amar a minha esposa, me ensina a amar os meus sogros, me ensina a amar os meus pais biológicos, me ensina a amar os meus pais espirituais, me ensina a amar os meus líderes, me ensina a amar as almas que vêm aqui, que fazem parte desse canal, me ensina a amar aqueles que precisam do teu auxílio, Pai, que pode só ser alcançado por intermédio da minha vida, Pai. Me ensina a amar os clientes, Pai, lá na empresa, me ensina a amar, Pai, os meus líderes, os meus chefes, Pai, no local de trabalho, me ensina a amar, Deus, os meus colegas de trabalho, me ensina a amar, Deus, os meus sobrinhos, me ensina a amar, os meus amigos, me ensina a amar, os meus irmãos, me ensina a amar, Pai, meus irmãos em Cristo, meus irmãos espirituais, Pai, me ensina a amar, Deus, todos aqueles, Pai, que serão meus filhos na fé, me ensina a amar, Pai, os liderados, Pai, me ensina a amar todos aqueles que precisam de nós, Deus, me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar a família, Deus. Me ensina a amar a família acima de tudo, Pai. Me ensina a colocar essa palavra em prática. Me ensina a colocar essa palavra em prática, Deus. Me ensina a ser fiel, Pai, na comunicação. Me ensina a ser fiel, a minha esposa. Me ensina a ser fiel nas finanças. Me ensina a ser fiel com os meus filhos. Deus, me ensina a ser fiel, aleluia, Deus, nessas coisas, Deus. Eu estou a te pedir também, Deus, me ensina, Deus, a reconhecer os meus erros quando eu falho, Deus. Na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, na minha maneira de tocar, na minha maneira de fazer certas coisas. Pai, me ensina, Deus, a reconhecer os meus erros nessas coisas. Me ensina a reconhecer os meus erros nessas coisas, Deus. Toda vez que eu falhar, Pai, me ensina a reconhecer os meus erros, a pedir perdão à minha esposa, a pedir perdão aos meus líderes, a pedir perdão aos meus chefes, a pedir perdão aos meus colegas, a pedir perdão aos meus filhos, a pedir perdão, Deus, a todos aqueles que precisam do meu auxílio, Pai, das minhas mãos. Deus, no nome de Jesus, Pai, consagro a vida de cada um no teu trono, consagro a vida de cada um, Deus, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guia os nossos passos nesse dia, guia os meus 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 passos nesse dia.
Deus também me ensina a ser, Pai, um homem que é um homem de oração, um homem que tem tempo para orar com a esposa, um homem que tem tempo para orar com os filhos, um homem que tem tempo para orar com aqueles que me são importantes dentro do lar. Deus me ensina a ser um homem, Deus, que deu a tempo de qualidade na oração, que deu a tempo de qualidade para orar a favor dos filhos, um homem que deu a tempo de qualidade para orar a favor da esposa. E ele, a candarebos, se candareceta candarebos. Deus, no nome de Jesus, eu oro, Pai, pela minha noiva, Deus, eu oro, Pai, pelos meus amigos, eu oro, Pai, pelos meus familiares, por cada seguidor, por cada mantenedor desse ministério. Eu oro, Pai, pela vida de todos aqueles que têm nos permitido nós estarmos de pé. Eu oro, Pai, por toda a audiência, Pai, eu oro, Pai, e peço para que o Senhor venha fazer crescer. E a cada dia que passa, Pai, nos possamos abençoar cada vez mais e mais e mais. E mais e mais e mais família. E mais e mais e mais família, Pai. De tal maneira que nós possamos ver a Tua plenitude, a Tua benevolência nas nossas vidas. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Na certeza que o Senhor fará isso e muito mais acontecer nas nossas vidas, Deus. Nos dedicamos também nas Tuas mãos, Pai. Todo o respeito para com a nossa esposa, todo o respeito para com nossos pais, todo o respeito para com nossos filhos, Pai. Coloca isso bem patente na nossa vida. E em paralelo a isso, Pai, nos ensina, Pai, a respeitar os nossos pais, a respeitar os nossos filhos e também, Pai, nos ensina, Deus, a ser pessoas solidárias, Pai. Ser pessoas solidárias significa, Pai, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, cuidar, Pai, daqueles que nos orientaram, cuidar daqueles que têm feito tanto esforço, Pai, para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Então, no nome de Jesus, Pai, tudo que eu posso te pedir é, Deus, dirija os nossos passos, dirija a minha vida, dirija, aleluia, Deus, tudo aquilo que eu sou, de tal maneira que nós vamos experimentar algo extraordinário no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Todo homem que vai casar, Pai, permita que possa viver esses princípios. Todo homem que já casou, toda mulher que já casou, Deus, que ainda nunca sabe, nunca soube desses princípios, Pai, oro para que essa mensagem chegue a essa pessoa, chegue a esse homem, chegue a essa mulher, Pai, e faça-o entender, Pai, na plenitude, na profundidade daquilo que eu também entendi, Pai, vivendo nas minhas experiências, Pai. Deus, com base na tua palavra, Pai, nos ensina a ser esposos, Pai, esposos que se dedicam pela família, esposos que entendem que depois de Deus está a nossa família, esposos e esposas que entendem que depois de Deus está a nossa família, depois é que vem o resto. Deus, primeiro ministério, Pai, uma vez que nós somos casados, primeiro ministério é a família. No nome de Jesus, Pai, eu oro, cuida e abençoa, Deus. E levanta tuas mãos, que eu liberar uma palavra de bênção para a tua vida e para a tua família. E no nome de Jesus, Pai, toda mulher preparada, toda a família aqui representada, eu declaro um 2024 de tranquilidade, um 2024 de muito amor, um 2024 de muito sucesso. Toda mulher, todo homem, Pai, que está nos acompanhar aqui e que ele tenha a oportunidade de presenciar o extraordinário de Deus de sua vida, eu declaro no nome de Jesus que nada, nenhuma ferramenta vai prosperar contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher. Nada vai prosperar contra a vida desse homem, dessa mulher. Nada vai prosperar contra a vida dos filhos desse homem, dessa mulher. Eles vão todos andar de acordo com os princípios e preceitos de Deus e tudo quanto nós fazemos vai servir para honrar e glorificar o nome de Jesus. Isso tudo eu oro e peço e agradeço. No nome de Jesus, Deus te abençoe e amém. Olha, para fechar, para nos fecharmos, eu quero orar para aqueles que nunca aceitaram Jesus. Eu quero orar para aqueles que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Levante as tuas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me salvares, por me libertares, por morrer por mim na cruz.
Senhor Jesus, não te lembres mais dos meus pecados e aceita-me como teu filho. Retira o meu nome do livro da morte e coloque no livro da vida. Isso tudo eu oro e agradeço. E eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E eu prometo que eu viverei para ti de hoje e para todo sempre. E no nome de Jesus. Amém. E uma orientação, deixa eu orar para você, para que Deus te proteja dessa nova jornada. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela vida do meu irmão. Obrigado, Pai, por essa colheita maravilhosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor dirigiu todos os nossos passos. Obrigado, Deus, porque acima de tudo o Senhor tem o Senhor tem alcançado grandes pessoas e muita gente com esse projeto. O Senhor tem mostrado o caminho para o meu irmão, o Senhor tem mostrado o caminho para a minha irmã. Eu tenho plena certeza que esse trabalho não está sem vão e eu tenho plena certeza que o Senhor ainda vai abençoar muito essa obra, Pai. Abençoa o meu irmão que te aceitou como Senhor e Salvador e aquele que renovou a aliança no dia de hoje, Pai. Não te lembre mais do seu pecado, Pai. E coloca, Pai, dê-o força e coragem, assim como o Senhor fala em Josué 9, Pai. Dê-o força e coragem, Pai, de tal maneira que ele possa se lembrar que o pecado está perdoado, mas há consequências que ainda ficaram que precisam ser rompidas, que precisam ser resolvidas, Pai. Todo pendente provocado, Pai, pelo pecado, Pai, os dê a sabedoria, Pai, que ele possa se conduzir, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, para que ele possa vencer em tudo aquilo que ele irá fazer, para que ele possa triunfar em tudo que ele irá fazer, para que ele possa alcançar o extraordinário, porque aquele que o chamou, aquele que o perdoou, é maior que todas as coisas. E ele está a dizer que eu, o Senhor, farei acontecer. No nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço pela vida de todos eles. Eu oro pela vida de todos os mantenedores desse canal. Oro pela vida de todos, Deus, aquele que tem dedicado, Pai, tempo de qualidade, Deus. Aquele que tem ficado aqui acompanhando esse programa de segunda a sexta, Pai. Deus, rica e poderosamente abençoa a vida deles. Onde eles colocarem a mão deles, Pai. Se tiver aqui alguém que não tem emprego, Pai, abençoa para que ele possa ter emprego, Deus. Aleluia, Pai. Aquele que sonha em casar, Pai. Que esse ano o casamento dele saia na naturalidade, Pai. Nada o impeça dele ter um casamento abençoador, Pai. Aquele que está para casar esse ano e ainda não tem casa, volto a dizer, Pai. Abençoa a vida dele para que ele consiga ter casa e tudo aquilo que for necessário para dar os primeiros passos no casamento, Pai. Eu oro no poder e na autoridade que é o nome de Jesus e assumir o posto de todas as bênçãos que o Senhor vai nos dar nesse ano. E no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu simplesmente quero agradecer pela tua participação no dia de hoje. Quero também mais uma vez agradecer pelos mantenedores desse canal, desse projeto. Muito obrigado a vocês que têm ofertado nesse canal. Muito obrigado a todos que têm sentido da parte de Deus, que têm contribuído com alguma coisa para esse canal, para nos mantermos esse canal. E acredito, querendo Deus, nós queremos lá mais para frente, se Deus quiser, voltar com as dublagens e voltar com as traduções. Mas nós temos tido dificuldades por conta do pessoal que é pouco. Então, você que sente da parte de Deus que pode se voluntariar nisso, ou você que pensa que quer contribuir financeiramente, basta entrar em contato comigo no meu Instagram, Jobzeza, ou também pode entrar, o endereço de e-mail está aí na descrição. Basta entrar em contato e poder, nós vamos explicar como é que vais fazer para contribuir, para que nós possamos contratar mais equipa, para que eles possam dar sequência na dublagem, dar sequência nas traduções e por aí vai. Que Deus rica e poderosamente te abençoe. Fique na paz, fique no shalom. Espero por ti na quinta-feira. Que Deus te abençoe rica e poderosamente hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.